Este é o Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e o vídeo de hoje é aquele que os direitos humanos, o povo do mimimi e principalmente os bandidos odeiam. Hoje nós vamos ensinar você como fazer uma proteção simples, barata e extremamente eficiente para você colocar nos muros e no perímetro de suas casas para evitar que todo tipo de peste consiga invadir. Bora lá? A única pessoa hoje preocupada com a segurança da sua família é você, porque ninguém mais quer isso. Diversos interesses hoje no Brasil querem mais é que a sua casa fique aberta, que você não tenha direito à propriedade, que você não consiga se defender e que o país vire um verdadeiro playground de bandido, vagabundo e drogado. Pois bem, partindo dessa premissa, o povo do mimimi vai inventar um monte de artifícios e histórias e narrativas para que você não proteja sua casa. Mas isso é a sua obrigação, porque afinal de contas é você que vai acordar com um vagabundo chutando a sua porta, entrando na sua casa e barbarizando tudo, não é? No vídeo de hoje, eu preciso mesmo do seu apoio, eu preciso que você coloque seu comentário, eu preciso que você se inscreva e que você dê uma resposta a esse povo do mimimi que quer mais é que você se ferre. Uma sociedade de bandidos que é gerida por mais bandidos. Aqui não. Aqui nós vamos colocar uma defesa brutal em todo lugar que a gente puder para garantir que se esse cara simplesmente tentar invadir o que é nosso, tentar zoar a nossa família, ele saia mais arrebentado do que ele estava quando ele tomou essa decisão. Então hoje nós vamos proteger muros contra a invasão. Nós vamos colocar um recurso que há pouco tempo eu conheci e eu garanto para vocês, alguns demônios deveriam continuar presos em suas garrafas, porque depois que eles saem, não tem mais como voltar atrás. Bora pro conteúdo, deixa seu like e inscreva-se se você ainda não for inscrito. A partir do momento que a gente instalar isso nesse muro aqui que você está vendo, ó, a gente vai estar sujeito às leis de ofendículos. E você tem que pesquisar como isso funciona aí no seu município. Dá para fugir? Não dá para fugir, ok? Tem uma altura mínima. Tem município que é 1,80 e tem município que é 2,20. Então você tem que ver como isso vai funcionar aí na sua região. Não é porque não é uma coisa comprada formalmente na internet e instalada por empresas que cobram uma fortuna que você não tem que responder a essas regras. E sim, elas são feitas para proteger os vagabundos. Sim, não é para te proteger, é para proteger o vagabundo. O que eles querem é que vocês coloquem coisas clássicas que todo vagabundo sabe como contornar, entendeu? Então é isso, tem que respeitar a legislação local aí da sua região. Um conselho de amigo, esse treco é tão brutal, mas tão brutal, que você vai precisar de proteção extra na hora de construir. Seja proteção para os olhos, seja até para o corpo, tá? Para as mãos, tudo. Faça isso com proteção pessoal, porque um corte desse daqui, um machucado desse aqui pode ficar bem sério e na hora de construir isso é meio desajeitado, porque as faixas de treliça que a gente vai usar são muito longas e elas ficam meio molengas, entendeu? Bora lá, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui, tá? Primeira coisa que eu fiz, eu peguei um muro, bem na parte do reforço do muro aqui, ok? E coloquei um ferro de construção de 1,2 cm. O que isso daqui vai fazer? Vai ser a proteção toda do muro? Não, não vai ser a proteção do muro. Ela vai ser uma guia para a gente colocar depois um metalão aqui, que vai ser parafusado, e encher ele de concreto, correto? Esse muro aqui, ele está dentro da legislação, porque ele vai ter quase 3,5 metros para o lado do vizinho. Então esse lado aqui é o meu. E ainda assim eu vou deixar ele com 2 metros de altura, tá? Então, dentro da legislação do meu município, eu posso colocar essa cerca aqui. Essa cerca, ela vai servir para barrar desde invasores até detritos. Sim,
detritos. Lembre-se, nós estamos numa época onde nós também temos que pensar em condições climáticas e por isso colocar uma tela aqui, uma grade, um alambrado é uma questão extremamente funcional, porque esse alambrado também vai proteger a sua casa de detritos que voam. Então essa cerca aqui ela vai ser feita em 2 etapas. Tá? Você pode pegar a treliça do jeito que eu vou montar e colocar ela direto no muro. Ninguém pula. Ou você ainda pode colocar uma proteção de detritos aqui em cima, se caso você tiver essa condição. Então eu vou mostrar para vocês alguns materiais que você pode usar agora para poder fazer essa cerca aí, tá? Vamos lá. Isso daqui é uma tela que você encontra em praticamente toda a loja. Isso daqui é a grande vantagem dela. É porque ela é comum. Você vai achar ela com 10, 12 e até com 4, 5, 6 centímetros entre os espaços aqui, tá? Vantagem é que é comum, é cara pra cacete, porque ela é soldada e ela ainda tem essa capa aqui, tá? Que protege ela mais ainda. Desvantagens, quase qualquer coisa passa por ela, ok? Você vai ter uma vantagem muito maior de usar aquele tipo de tela ali. Repara só, esse tipo de tela aqui, ela é toda soldada também e os quadradinhos dela são muito pequenos. Então, automaticamente você consegue bloquear muita coisa com ela. O arame é mais fino, sim, mas também tem muito mais arame. O interessante dessas telas aqui é que elas podem parar, por exemplo, um detrito climático. Se uma ventania muito forte vier e começar a soltar, sei lá, peças das casas e tudo mais, vai parar nisso daqui antes de atingir o seu muro. Outra vantagem que eu vejo nela é que ela é pequena, tá? Ela tem 50 centímetros, ou seja, ideal para você colocar e cobrir a altura mínima de muitos muros. Se você tem um muro de 1,80 e precisa só de 40, 50 centímetros para colocar uma proteção em cima, essa tela aqui vai ser extremamente eficiente. Ela é muito leve e bastante resistente. Ah, outra coisa, é talvez uma das mais baratas do mercado, e você pode até colocar pedaços dela em janelas e outras coisas para proteger. Agora, existe uma tela que é a junção de tudo que eu estou mostrando para vocês aqui. É o estado da arte das telas, só que é extremamente raro e você só vai achar em lugares muito específicos. Você aí que está me assistindo precisa ter muito cabelo branco na cabeça para ter conhecido isso aqui, ó. Dá uma olhada nessa tela aqui. Isso aqui você só vai achar provavelmente em ferro velho. Não é uma coisa que você ache mais para vender, tá? Dá uma olhada na brutalidade dessa tela aqui. Cara, essa tela é absolutamente brutal. Ela tem várias camadas de arame que se enrolam ali e formam uma espécie de cota de malha, ó. Tá? Você vai desenrolando ela aqui, ela vai tomando a forma que você precisa, ó. Você consegue fechar ela para ela ficar bem pequenininha e fazer o ambiente respirar, ou você abre ela aqui e faz uma malha um pouco mais grossa. Na hora que você vai instalar ela, você escolhe isso, ok? Porque aí é só você prender ela aqui na região que você quer. O problema, você vai achar isso aqui só em ferro velho, porque isso aqui eu acho que nem se fabrica mais. Ok? É muito difícil de encontrar. Então, se você encontrar, pode ter certeza que vai ser muito mais eficiente e muito melhor do que aquela ali. Na ausência dessa, você vai ter que ir atrás daquela ali. Se vocês viram o vídeo anterior, vocês viram que eu tropecei nisso aqui, né? Pois bem, foi exatamente isso que eu decidi fazer para colocar em cima do muro ali. A diferença é que eu vou colocar uma barra ainda em cima para deixar esse negócio ainda mais brutal. E eu acabei descobrindo que depois que você começa a fazer isso, sobra isso aqui, ó, mais um pedaço dele, tá vendo? Olha como ele sai. Esse pedaço aqui é ideal para você fazer várias camadas de arame. Dá para, com uma peça de treliça, você pode fazer até 3 camadas, ou seja, você põe uma em cima, uma no meio para reforçar, e mais uma embaixo presa dentro de uma bolota de cimento. O que vai acontecer? Você vai ter aqui um muro de aço e espinho altamente cortante que vai impedir que qualquer atrevidinho venha reivindicar
benefícios sociais na sua casa. Sinceramente, depois de pronto, você vai perceber que é talvez uma das defesas para muros que a gente mostrou aqui mais eficientes e mais baratas que existe. Isso você faz sem depender de ninguém, sem ir pedir autorização para ninguém, sem precisar pagar a empresa, sem nada. Você vai lá, chumba isso no seu muro e os bandidos que se explodam. O que a gente vai usar é uma esmerilhadeira, vai facilitar demais o seu trabalho. Você também pode usar uma serrinha tico-tico, não é tão difícil assim, ok? Com isso daqui, você vai conseguir fazer cortes muito mais rápidos e produzir quilômetros dessa cerca em um único dia, tá? Então vamos lá, Raposinha, filma aqui para mim. Essa aqui é uma treliça, ela já está cortada, tá? Eu estou usando aqui uma H12, você pode usar também a H8, que os gominhos aqui vão ficar muito mais próximos. E é exatamente por isso que eu escolhi a 12, porque eu acho que isso daqui, ó, é mais que suficiente para você engatar um invasor, ok? Então vamos lá. Você vai ter que vir com a esmerilhadeira reta e fazer um corte. Na hora que você fizer um corte, você vai obter exatamente isso daqui, ó, tá? Esse canto vivo e cortante. E se você fizer direitinho, você consegue até algumas rebarbas aqui pro infeliz largar o couro aí dentro, beleza? Eu vou cortar alguns agora para você ver como funciona e até para você saber o quanto é simples. E ó, sempre com EPI, tá? Porque muita coisa pode acontecer aqui, até inclusive o disco quebrar, embora com esse ferrinho fino que seja mais difícil. Vamos lá. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um ferro de construção bem grosso, que inclusive você pode soldar numa outra barra ou colocar direto chumbado em cima do muro, tá? E ele fica com essas 4 pontas aqui, que são altamente cortantes. Então, olha só, o que sobra desse processo é isso aqui. Se você tiver com o seu coração muito peludo nesse dia, você ainda pode colocar ela aqui, ó, intercalada com a outra barra, tá? Automaticamente você vai ter mais uma proteção aqui, tá vendo, ó? Que vai fechar totalmente o muro, certo? Mas eu acho desnecessário, eu acho que só uma barra dessa aqui já é mais que suficiente. Esse vídeo tá muito legal, você já deixou seu like aí? Não? Então você tem que colocar seu like agora, porque vai vir uma novidade que você não acredita. Nós fizemos uma animação de alta tecnologia para explicar mais algumas coisas para você deixar sua casa ainda mais segura. Vamos dar uma olhada. Esse vídeo fala basicamente de defesa de perímetro. Mas o que é isso de fato? É só você colocar um monte de pontas afiadas e mortais em cima de um muro? Não, não é. O perímetro é bem mais que isso e para você poder entender isso, você tem que entender um conceito que se chama segurança em camadas, ou, para os militares mais antenados, defesa em profundidade. Para isso, nós vamos usar isso aqui, ó, uma cebola, ok? Vamos lá. Dá uma olhada aqui na cebola. Quando você começa a estudar com um pouco mais de cuidado uma cebola como essa daqui, você vai ver que ela é formada por várias camadas, ok? Camadas maiores, camadas externas, camadas internas. E é exatamente assim que a defesa de profundidade funciona, ok? Você vai ter aqui a camada externa, que é a primeira camada, e que no caso do vídeo de hoje é a que a gente está trabalhando, ok? Mas é só isso? Não. Aqui dentro do canal você vai achar muito vídeo mostrando como você protege camadas diferentes da sua casa. Aqui no canal você vai ver como você faz para proteger várias partes da sua casa, desde trancas de porta até reforços, grades de janela, enfim. Qual é a ideia? É você montar múltiplas camadas para que um agressor não consiga simplesmente passar direto por elas. Vamos imaginar que esse muro aqui, ele tem alguns pontos fracos. Por exemplo, ele está vindo aqui, ó, e de repente ele desce, fica muito mais baixo nesse trecho e vai para lá. Esse aqui é um ponto onde você tem que defender. Então, você já vai marcar ali no mapinha que você vai fazer aí da sua casa
um ponto que você tem que defender. Outro ponto, geralmente, é a porta da frente. É isso aqui que vai fazer com que pessoas de fora, aquela pessoa que está olhando a tua casa aqui, vai decidir se vai invadir ela ou não. Depois que ele percebeu que é fácil entrar, aí ele vai procurar um caminho mais fácil para ele poder entrar, tipo esse daqui, entendeu? Então qual é a ideia? Quando você vai fazer uma defesa em profundidade, a primeira coisa que você vai fazer é esse perímetro aqui, tá? Você tem que garantir que esse perímetro não seja rompido. Aí digamos que você tem a sua casa aqui, ó, que está bem aqui no centro, tá? Isso pode ter qualquer desenho, pode ser mais para lá, mais para cá, enfim, é só um exemplo, tá? Para a gente poder entender. Como a gente começa a estabelecer camadas aqui? A primeira camada é a externa, é o perímetro, tá? A segunda camada, geralmente, são as portas de acesso. São essas portas aqui, as janelas, que provavelmente vão estar aqui, ó, a porta dos fundos, tá? Uma janela grande de sala, de cozinha, janelas pequenas de banheiro, por exemplo. Então, todas essas partes aqui são pontos vulneráveis de invasão. Então, essa daqui a gente pode começar a chamar de segunda camada. Depois que o invasor conseguiu invadir esse seu perímetro aqui com alguma facilidade, seja por onde for aqui do nosso mapinha, ok? Ele vai ter isso aqui que é algo de preocupação para muita gente, que muita gente não presta atenção. Porque a pessoa pode simplesmente chegar aqui e encontrar, adivinha o quê? Um martelo, um machado, uma coisa qualquer aqui que vai ajudar ela a arrombar esse segundo perímetro aqui. Por isso que é muito importante, nessa hora que você vai cuidar do seu perímetro externo aqui, você também cuidar do quintal, das coisas que tem no quintal. Porque em muitos casos, as ferramentas usadas para quebrar a segurança desse ponto aqui estão espalhadas pelo seu quintal. Então não adianta nada você fazer um perímetro, uma casca muito forte, se você deixar essa daqui vulnerável, entendeu? Esse é um dos primeiros princípios de defesa por camada. Depois disso, você vai criar mais defesas ainda. Então, por exemplo, se você tem um safe room, que é um quarto de segurança, ele vai estar aqui, ó, certo? Então, a pessoa que invadir sua casa vai ter que estourar essa barreira, as portas internas, e só então ele vai conseguir ter acesso ao safe room, que é o cofre de segurança da sua casa mesmo. Isso tem que ser bem planejado ali. Mas, basicamente, o que você vai fazer na sua casa é reproduzir isso aqui, tá? Fazer camadas, para que um agressor não consiga fazer o caminho com facilidade. Eu espero que vídeos como esse realmente te ajudem aí a proteger a sua casa, a fazer com que você durma mais tranquilo e deixando o seu perímetro muito mais seguro. É uma opção muito simples, muito barata, você acha treliça em qualquer loja de material de construção e com isso daqui você vai realmente fazer uma proteção efetiva no muro da sua casa. Agora o que a gente vai fazer é colocar uma tela, provavelmente aquela mais fina aqui, unir tudo isso com arame, tá? Você também pode fazer um ponto de solda aí se você quiser. E no mais a gente apresenta isso daqui pronto depois para vocês nos próximos vídeos do guia aqui. Hoje eu tenho que sair daqui fincado que tá começando a chover. Valeu? Tá aí, ó. Perfeitamente viável, fácil de fazer e funcional. Ou seja, deu certo. Brutal, né? A gente se vê no próximo. Até mais.